cigana faceira, ela é das 7 linhas e não é de candomblé. Ela vem de muito longe os seus filhos encontrar. Ela vem de muito longe, saravá este congá. Ela é uma cigana faceira, ela é das 7 linhas e não é de candomblé. Ela vem de muito longe os seus filhos encontrar. Ela vem de muito longe, saravá este congá. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus filhos e filhas. Boa noite, meus irmãos de fé. A bênção dos mais novos e também dos meus mais velhos. Eu sou Elisa Petrillo, dirigente do Ibirá, Templo Escola de Umbanda, Filhos de Aruanda. E estamos aqui em mais uma noite para conversar um pouquinho sobre os nossos guias da linha de ciganos, né? Porque falamos um pouco sobre isso na última segunda-feira. E também para orar para este povo, para Santa Sara Kali, pedindo a cura dos nossos irmãos enfermos e também pedindo a cura de todos aqueles que pedem preces, que me encaminham os pedidos de preces. Bom, então, a semana passada eu falei um pouco sobre a linha de trabalho do povo cigano. Eu disse que no nosso entendimento, que nós não somos donos da verdade absoluta dentro da Umbanda. Porém, segundo a nossa doutrina, a linha de trabalho do povo cigano é uma linha intermediária e nós temos várias considerações sobre essa linha de trabalho. Eu falei um pouco sobre a origem do povo cigano, para a gente poder entender o arquétipo que se formou dentro da Umbanda, né? Expliquei mais ou menos a raiz, que é uma raiz um pouco desconhecida, porém tem-se que eles vêm do Oriente, e falei sobre as diversas manifestações que vêm ao longo dos anos acontecendo nos terreiros com essa linha. Então, hoje eu queria falar um pouco mais sobre a incorporação das entidades ciganas. Para quem nunca viu, não conhece, não está habituado, eu já expliquei que existem os ciganos e as pombagiras que se manifestam dentro da linha, das linhas de esquerda, de Exus e de pombagiras, mas estes ciganos e pombagiras se comportam como Exus e pombagiras. E o comportamento do povo que trabalha dentro da linha de ciganos, da linha de trabalho de ciganos, é completamente diferente. Inclusive até a maneira de incorporação, a maneira de tratamento dos consulentes, a maneira de trabalho mesmo, é muito diferente. Olha, os ciganos, eles são um povo muito alegre, a natureza deles é muito alegre. Porém, na hora que eles incorporam, normalmente, eles são entidades que são muito... A vibração deles, apesar de ser muito intensa, a incorporação ela não é tão evidente quanto nas outras linhas. Os médiums, normalmente, eles não têm aquelas manifestações, como, por exemplo, no caso dos caboclos, que vêm bradando, ou no caso dos pretos velhos, que vêm se encurvando, ou no caso dos Exus e das pombagiras que vêm dando risada, dos baianos que vêm rodando muito, né? O cigano, ele é mais light, por assim dizer. Ele tem uma incorporação muito bonita, por sinal.
e muito característica dele. Quando eles dançam, normalmente eles o fazem ou no começo da gira ou no finalzinho da gira, e é muito pouco tempo. Cigano gosta muito de música, né? E sobre isso também eu tenho que falar que não é hábito em algumas casas puxar a linha de trabalho de ciganos dentro de uma gira. Algumas casas fazem um trabalho separado para essa linha. Outras casas incluem os ciganos dentro do ambiente de gira. Acontece que os ciganos, de uma forma geral, eles não têm assim uma certa familiaridade com os instrumentos afro que se encontram nos terreiros, né? Então, eu já percebi ao longo dos anos que você pode até chamar a linha de ciganos utilizando o atabaque, porém na hora que eles chegam, eles gostam de um outro tipo de música, e aí as músicas são mais ligadas a instrumentos de corda, né? Viola, violão, violino, né? Eles gostam de castanholas, e alguns ciganos vindos ali daquela região do Egito ainda usam algum tipo de tambor. Eles gostam de pandeiros, né? E pandeiro também é um instrumento de trabalho dos ciganos. Então, os ciganos, normalmente na minha casa, pelo menos, é feito assim: se toca atabaque até a chamada das entidades. E quando elas vêm, a gente modifica as músicas e deixa um som ambiente, porque assim eles se sentem mais à vontade para trabalhar. Eles gostam muito de conversar, né? Alguns têm uma maneira de falar muito entre o espanhol e o português, é quase um portunhol, mas não todos, né? E eu quero também falar sobre a questão das paramentas. O que são paramentas? Paramentas são aquelas vestimentas próprias de orixás. Porém, que dentro da Umbanda, nós, como consideramos as nossas entidades como orixás também, eles também podem fazer uso das paramentas que lhes são próprias. O povo cigano tem muito tipo de ferramenta. Ferramenta que eu digo assim são os instrumentos de trabalho, porque as paramentas nada mais são do que instrumentos de trabalho. Então, quando o preto velho tá com um cajado na mão, um chapéu na cabeça, quando aquela vovó tá com um avental, tá com um lencinho na cabeça, isso é uma paramenta de preto velho. Se o caboclo tá com um cocar, um penacho, uma tira na cabeça, né? Isto é uma paramenta de caboclo. Assim, para todas as linhas. A linha de ciganos, ela tem muitas paramentas, porque os ciganos, eles trabalham praticamente com todas elas. Então, além da vestimenta cigana, que em algumas casas é admitido apenas um ou outro elemento da vestimenta cigana, em outras casas se admite totalmente a vestimenta que a entidade queira usar, né? Existe também as paramentas de trabalho, com que eles fazem os trabalhos durante. Então, cada coisa dessas tem um significado. Primeiro vamos falar um pouco das roupas. As roupas dos ciganos normalmente são muito coloridas. Cada cor está ligada a um sentimento, a uma determinada. O cigano é muito supersticioso, né? Então, cada cor está ligada a um sentimento, está ligada a uma vibração, está ligada a uma sensação e a superstição também, né? Então, as roupas ciganas normalmente são muito coloridas, as mulheres gostam de usar roupas floridas, né? E o preto para os ciganos também indica o luto,
é muito raro ver um cigano de preto, mas a minha cigana, por exemplo, ela só anda de preto e dourado, por conta de uma história que ela me contou logo quando ela veio, e aos poucos ela faz uma transição, mas ainda não completou. Mas não é uma cor habitual dentro de um terreiro de Umbanda, tá? As ciganas, eu já expliquei no outro vídeo que as ciganas que normalmente são casadas ou têm um relacionamento ou tiveram um relacionamento, elas usam um lenço, que é aquele lenço famoso de moedas ou não, que é prerrogativa das ciganas, inclusive também mais velhas, né? As mais novas costumam usar outros adereços no cabelo, correntes, flores, principalmente flores. Elas gostam muito. As ciganas mulheres, os homens ciganos também eles usam lenço na cabeça. Isso é muito comum, né? E a roupa dos homens ciganos também é bem colorida. Aí nós temos também as joias. Cigano homem e cigana mulher gostam muito de se enfeitar. Eles gostam muito de ouro. E com relação ao ouro também tem uma outra explicação que me foi dada. Eles dizem que quanto mais enfeitado está o cigano, o olho ruim não pega, porque a pessoa com olho ruim vai olhar para as joias. Quem é que tem olho ruim? Quando eles falam assim, é a pessoa que tem olho gordo, né? Então, a pessoa que tem olho gordo, ela olha para as joias e ela não descarrega aquela energia negativa em cima da pessoa, mas sim em cima das joias. Como eles não são apegados, que eu também já expliquei isso no vídeo passado, eles dizem que a joia vem e vai. Então, por isso que as ciganas normalmente se enfeitam muito, colocam muitos colares, ou então pedras chamativas no pescoço, e assim também os homens, né? Aí, nós temos vários elementos com os quais os ciganos podem trabalhar. E esses elementos, eles quando vão num atendimento, eles sempre colocam ali à disposição da entidade, e vamos ver se eu consigo falar sobre alguns deles. Bom, o primeiro elemento que o cigano pode ter é um punhal. O punhal, ele indica o que o cigano abre os caminhos. Quando ele está trabalhando com um punhal, ele está procurando abrir o caminho do consulente, mas ele também pode estar cortando uma demanda. Não é muito habitual ver um cigano dentro de terreiro fazer trabalho de desobsessão assim de uma maneira muito exposta. Eles fazem isso de uma maneira muito discreta. Então, quando ele utiliza o punhal, tem essa finalidade. Bom, aí fora do punhal, nós temos também, os ciganos eles fazem uso muito de taças. As taças ou os copos representam união e relacionamentos, porque eles dizem que nós temos que ser flexíveis em nossos relacionamentos da mesma forma que um líquido se adapta ao formato de uma taça, tá? Ciganos gostam muito de ferraduras. A ferradura para o cigano indica trabalho, esforço, indica também que é um elemento que eles são muito, muito supersticiosos, então eles atribuem à ferradura a atração de boa sorte, de prosperidade, né? A adaga é um punhal menor. A adaga para o cigano ela indica a morte, porque ela normalmente é dada para o menino quando o menino está saindo da adolescência para se tornar um homem. Então aquilo representa o fim de um ciclo.
o fim de um ciclo. Então, quando o cigano está trabalhando com uma adaga para o consulente, muito provavelmente ele está ajudando o consulente a terminar, às vezes, caminhos dolorosos. Veja bem, os ciganos da Umbanda não trabalham para acabar com relacionamentos, para a morte de quem quer que seja, nada disso. Se alguém está usando a entidade para um tipo de trabalho dessa natureza, creiam que ali não existe uma entidade Umbanda. Pode existir qualquer outra coisa, mas não é um cigano ligado à nossa religião. Bom, então, moedas que eu já falei, inclusive moedas são ótimas para as pessoas, os consulentes levarem para dar de presente para os ciganos. A moeda indica, além de indicar prosperidade, né, que eles podem trabalhar para o consulente, aquilo também indica a prosperidade material e espiritual. Se a moeda, eu não sei se alguém aqui já conseguiu, às vezes, falando com um cigano, e o cigano pede para a pessoa jogar a moeda. Se a moeda cai na cara, aquilo indica prosperidade material. E se cai na coroa, é a prosperidade espiritual. Ou o cigano pode trabalhar olhando para o consulente e virando a moeda de acordo com o problema do consulente, né? O sino para um cigano indica... O cigano, ele é muito livre. Dentro do modo de vida dele, ele é muito livre. Mas naquele espaço dele, naquela convivência com os seus iguais, ele tem uma certa disciplina. E o sino indica isso, tá? E existem, assim, outros elementos que são muito próprios dos ciganos. Por exemplo, pedras. Os ciganos, eles são exímios em conhecer as funções de todas as pedras, cristais de uma maneira geral. Eles manipulam muito o elemento terra e eles sabem as indicações daquelas pedras para que servem, para quais trabalhos que são necessários. E eles trabalham muito magicamente com a energia das pedras. Cigano também trabalha muito com o elemento ar, para isso ele faz muito uso de incensos. Então é muito comum que na gira de cigano a gente chega e sente aquele aroma gostoso o tempo todo, porque são os incensos dos ciganos queimando por ali, né? E existem outras tantas paramentas que os ciganos usam, como castanholas, leques, né? Eu já falei sobre os lenços, tanto masculino quanto feminino, chales. E é sempre bom a gente estar presente numa gira de cigano, porque eles nos dão excelentes conselhos. Se você tem alguma afinidade com a linha de trabalho dos ciganos, você pode montar um altar ou montar um cantinho na sua casa específico para essa linha. O que você pode colocar lá? Você pode colocar uma imagem de Santa Sara Kali, você pode colocar uma imagem de casal ciganos, você pode colocar pedras de várias cores, tachos de cobre. Cigano gosta muito de tachos de cobre. Inclusive existem alguns que são histórica mesmo. Agora estou falando do povo cigano encarnado. Existem ciganos de uma tradição histórica que eles faziam ferramentas e panelas e vasilhas de cobre e vendiam naquelas vilas europeias, né? Então, nós temos
Se você montar um altar, você pode colocar uma taça, você pode colocar leque, você pode colocar um baralho, você pode colocar muitos elementos e fazer esta conexão com o povo cigano, que é sempre bem-vinda. Se você quiser fazer uma oferenda para o povo cigano, normalmente não se costuma fazer isso dentro da Umbanda, exceto nas casas que admitem essa linha de trabalho. Mas se você se sentir tentado a fazer, os ciganos eles admitem oferendas praticamente em todos os locais, né? É que na nossa casa nós temos por hábito só fazer em locais específicos que tenham depois condições de serem limpos, porque o bom umbandista não suja a natureza, tá? Nem a praia, nem o rio, nem o campo, nem a mata, nem nenhum lugar. Hoje em dia nós temos espaços próprios que você paga uma quantia para entrar e você entra lá, fica tranquilo, faz a sua oferenda e sai dali e alguém, depois de uns dias, algumas horas ou um tempo, vai recolher. E assim nós devemos proceder. Se você tiver que fazer alguma oferenda para o povo cigano, você pode usar toalhas coloridas, você pode, de várias cores, você pode usar fitas coloridas. Fitas também é uma outra coisa que cigano usa muito. Fitas coloridas, você pode colocar uma taça de vinho, ou uma taça com suco, ou então você pode fazer um chá com pedaços de frutas, colocar vários tipos de fruta no local, né? Que cor de vela que se coloca numa oferenda para cigano? Na dúvida, você coloca branca. Se você conhece o cigano, você vai saber que cor de vela que ele gosta, porque os ciganos trabalham, eles não trabalham somente com o orixá, eles trabalham com vários quando eles estão efetuando os trabalhos deles. Então eles aceitam velas de todas as cores, inclusive e preferencialmente vela dourada, que remete ao ouro, né? Você pode colocar nessa oferenda moedas, enfim, o cigarro que o cigano gosta. Você pode colocar várias coisas, sementes, grãos, né? E flores coloridas, flores multicoloridas, que também você pode deixar no seu altar para os ciganos. Então, gente, o que eu tinha para falar sobre o povo cigano é basicamente isso, né? É uma linha muito tranquila, faz uma excelente limpeza no médium, no terreiro e nos próprios consulentes, e deixa todo mundo muito alegre, porque é uma linha que gosta muito da amizade, preza muito aquele sentido de família, né? O sentido de estar junto, a importância dos relacionamentos. E daqui para frente eu espero que vocês também encarem os ciganos que vocês encontram na Terra de uma outra forma, porque tá certo que a gente sabe que nem todo mundo que tá andando vestido por aí de cigano é cigano de verdade, mas existem sim os ciganos que ainda moram nos seus clãs. Os clãs ciganos são diferentes, dependendo da região que eles vêm. Os ciganos eles não gostam de ser catalogados assim como pertencentes a uma tribo. Eles gostam de dizer que eles pertencem a um clã. Os mais velhos do clã, eles normalmente são bem levados em consideração. Os ciganos, eles têm vários costumes que são muito rígidos, às vezes, dentro da comunidade deles, como, por exemplo, o casamento. O cigano leva muito a sério o casamento. O cigano leva muito a sério os filhos. Ele considera isso dons de Deus.
né? Então eu espero que vocês encarem os ciganos de uma forma diferente, porque eles têm uma cultura assim riquíssima, riquíssima. E é uma forma de viver a vida diferente da nossa. Nós temos encarnados na Terra ciganos que são nômades, ciganos que são seminômades. Eles têm uma residência e às vezes eles viajam. E temos também ciganos dentro de universidades, ciganos dentro dos ambientes de trabalho, mas normalmente o cigano ele não gosta de ficar muito preso. Ele vive mais fazendo alguma coisa por conta própria, né, tocando seus negócios por conta, ou ele vive em trabalhos circenses, né? Enfim, algo que remeta à liberdade. E assim são as nossas entidades espirituais. Elas nos ensinam o desapego, elas nos ensinam a gostar da natureza, cultivar a natureza, ter respeito pela natureza, ter respeito pela nossa família, ter respeito pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos de jornada. Isso para eles é muito importante. E cultivar, sobretudo, a alegria, porque dentro de um coração alegre não moram as doenças, não mora a tristeza, não mora a depressão. Para isso, o que eles fazem? Dançam, cantam e ouvem música. É isso que eles nos ensinam. Eu espero que vocês, se um dia puderem, participem de uma festa dentro de um terreiro, uma festa cigana, para vocês vivenciarem na plenitude a força de trabalho dessa linha, além do que vocês vão sair de lá muito bem, porque vão gostar muito dos comes e bebes dos ciganos. Os ciganos têm, assim, uma mesa farta e muito bonita, que depois eles fazem questão de distribuir entre todos, tá bom? Então agora vamos rezar, porque vamos fazer os nossos pedidos, começando com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem, e que assim seja. Que assim seja. Oração a Santa Sara Kali. Santa Sara, nossa protetora, cubra-nos com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine as nossas caminhadas.
Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine as nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados. Dê luz aos que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para esta humanidade tão sofrida. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém. Com as graças de Olorum, Senhor do Altíssimo, pedimos que nossa Mãe, Egunitá, regente do trono cósmico da justiça, Senhora do fogo divino, vibre e irradie suas forças no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma e coração, que sempre nos direcione no caminho reto da lei da justiça divina. Nos proteja e oriente para que sempre saibamos usar da melhor maneira a sua essência divina. Nos oferecemos para ser um veículo de sua irradiação sempre que julgais necessário. Pedimos com tua força purificadora do fogo divino, purifique e direcione a nossa vida em todos os sentidos. Agradecemos, Mãe Egunitá, por nos acolher no seu grandioso rebanho de filhos de fé e nos cobrir com o seu manto laranja sagrado. Salve o grande mistério dos mistérios, salve o teu reino de fogo. Salve raio de luz, laranja divino, Kaliê, minha Mãe Egunitá. E agora nós pedimos para que os ciganos de cura promovam a cura para esses filhos cujos nomes foram enviados a nós, e pedimos também pelos filhos que estão com Covid nos hospitais, por todos aqueles que se encontram doentes, e pedimos também pelas equipes médicas, tanto materiais como espirituais, e enfim, por todos os dirigentes da nação, por todos os dirigentes dos templos espirituais. Clamo aos ciganos da cura que conhecem todos os segredos dos elementos que existem na natureza. Liberem a energia das ervas que curam, regeneram, purificam e cicatrizam. Liberem a energia dos cristais que transmutam, renovam e energizam. Liberem a energia das flores que perfumam, acalmam, acolhem e acariciam. E que com a força dos punhais ciganos todo mal, toda energia enfermiça seja cortada e cauterizada para não mais voltar. Pelo poder das chagas de Cristeco e pelo amor vibrante de Santa Sara Kali, que nossa saúde seja restabelecida a partir deste momento. Que assim seja, assim se faça, assim já é a partir de agora. Amém. Meus queridos, tenham todos uma boa semana. Que Pai Oxalá abençoe seus caminhos em profusão. E que Pai Ogum siga diante de todos, dando a todos força e proteção nas caminhadas da vida. Um forte axé a todos. Até.